NT Vale Especial está de volta e devido à Semana do Meio Ambiente, estamos falando sobre ações de preservação. Aqui no estúdio, apresentador e jornalista responsável pelo programa Novo Campo, Meire Tomasi. Meire, nesse terceiro bloco, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um dos maiores projetos de proteção às tartarugas marinhas, que é conhecido como Projeto Tamar, Tamar. Muito legal, Ele é um projeto bem grande que abrange quase toda a costa leste do Brasil, das praias, e a gente foi até Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo, e a gente pôde conferir o trabalho excepcional que eles fazem por lá. E legal ressaltar até que muita gente, eles falaram bastante isso pra gente, as pessoas compram aquelas tartarugas pequenininhas ou encontram na praia em lugares de desova ou compram em alguns aquários ilegais essas tartarugas achando que ela vai ficar daquele tamanhozinho, né? Que é pequenininha. Bonitinha pra ficar em casa. Exatamente. Depois ela começa a crescer e aí ela vê que não é mais viável tê-la em casa e eles acabam descartando as tartarugas de formas que não responsáveis, colocam no mar, ela não sabe mais sobreviver no mar, porque ela foi criada como em cativeiro, então acaba morrendo. Então, assim, é uma coisa chata. Se isso acontecer, o que é melhor fazer para... Levar para o Tamar, procurar uma unidade do Tamar, para que lá eles tenham todo o projeto de restauração dessa tartaruga e então devolvê-la ao mar. Legal. Então a gente vai conhecer agora o trabalho do Projeto Tamar, que hoje é reconhecido em todo o mundo como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha. O Projeto Tamar foi criado em 1980 pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que mais tarde se transformou no IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Pesquisa, conservação e manejo das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção, é a principal missão do Tamar, que protege cerca de 1.100 quilômetros de praias através de 23 bases mantidas em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais no litoral e ilhas oceânicas em 9 estados brasileiros. O projeto é hoje reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha e serve de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu trabalho socioambiental. E nossa equipe foi visitar uma das bases que está localizada no litoral paulista, mais precisamente em Ubatuba, onde o Tamar atua desde 1991. Eu já estou aqui no Tamar, eu já estou com um biólogo que cuida aqui dos animais e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre as tartarugas, vai nos explicar já o que a gente tem por aqui. O primeiro viveiro que nós temos, que tipo de tartarugas são essas? Este recinto tem tartarugas terrestres, que são jabutis, que são animais que as pessoas costumam ter em casa como animal de estimação. O que não é adequado. Exatamente. O objetivo deles aqui no Tamar serve exatamente para a gente gerar essa discussão com o visitante, e está explicando da importância de não comprar esses animais. O comércio desses animais estimula aí o tráfico de fauna no país. Esses animais são principalmente traficados, vêm do nordeste do país para cá, tirados ilegalmente da natureza e vendidos ilegalmente. Então a gente tem orientado as pessoas de que não é uma boa ideia ter esses animais em casa. A ideia é não comprar. Aqui a gente está vendo um tanque de água. Aqui é doce também a água ou salgada? Aqui já começam os recintos com tartarugas marinhas. Né? Então são tanques de água salgada. Já são tartarugas bem maiores. Nesse recinto nós temos a tartaruga de pente. Essa é uma espécie bastante ameaçada. É um animal que gosta de se alimentar de pequenos animais marinhos, invertebrados, moluscos, né? Animais com conchas e esponjas, que são animais na natureza que raramente são predados por outros animais, e as tartarugas de pente gostam de comer. É um animal que vai, quando adulto, chegar até 1 metro de comprimento, em torno de 100 quilos. E a diferença dele para as outras espécies é principalmente esse bico, que chama bastante atenção. Ele tem um bico comprido, longo, que parece um bico de uma ave. É verdade. Então isso chama bastante atenção. O nome tartaruga de pente é curioso, mas o nome de pente é porque as escamas da carapaça eram usadas antigamente para se fabricar pentes. Pentes, aro de óculos, hoje não mais. Bijuterias. Hoje é proibido esse uso da tartaruga de pente. Aquela ali é uma outra espécie. Essa aqui é uma outra espécie. Essa é maior um pouco? Ela vai ficar bem maior do que a tartaruga de pente. Qual é a espécie dela? Essa é a tartaruga cabeçuda. Cabeçuda. Porque ela tem a cabeça bem grande. Eu brinco que
chamar de cabeçudo é bullying, né? Hoje... É bullying. Tem uma tartaruga que é cabeçuda, então não pode brincar mais com isso. As tartarugas não se incomodam quando a gente chama de tartaruga. Que tamanho que ela chega a ficar? Ela normalmente, quando adulta, vai atingir em torno de 150 quilos. Pode passar um pouco, até 180, 200 quilos eventualmente, mas normalmente 150 quilos de peso, 1,5 metro de comprimento. Esse é um tamanho já de adulto ou não? Não, essa é um animal bastante jovem. Bem filhote. As tartarugas cabeçudas, elas são a espécie que tem mais ninhos aqui no Brasil. Tem a maior quantidade de ninhos. Esse aqui é outro tanque que são as tartarugas olivas, é isso? Exatamente. Por que esse nome? A coloração da carapaça é um cinza esverdeado, né? Que lembra um pouquinho a coloração das azeitonas. Então, por isso esse nome oliva. Essa é a menor espécie de tartaruga marinha que existe. Que tamanho que ela chega? Quando adulta, ela vai atingir em torno de 40, 50 quilos no máximo. Eu ouvi falar que a tartaruga consegue ficar 5 horas debaixo da água sem respirar, é verdade? Isso, normalmente, quando é do interesse dela, ela pode ficar 5 horas. Ela pode, inclusive, em algumas situações extremas, ficar até mais tempo do que isso. Ela tem pulmões para isso? Tem pulmões, como a gente. Ela precisa subir a superfície para respirar de tempos em tempos. Mas quando ela quer ficar no fundo, ela diminui o metabolismo, bate o coração devagarzinho, o sangue circula só do coração para o cérebro, que são as áreas mais importantes para manter o funcionamento, e ela fica paradinha, quietinha e consegue ficar várias horas embaixo d'água. Ela também está em extinção, né? A oliva também está bastante ameaçada aqui no Brasil. No mundo todo é a espécie mais abundante, aqui mais se encontra no planeta inteiro, mas aqui no Brasil ela tem uma situação um pouco mais delicada também. É por causa da pesca, você também estava falando comigo anteriormente, que a pesca acaba atrapalhando, mesmo os pescadores que não têm intenção de pegar tartarugas, acabam pegando ela nas redes e acaba matando as tartarugas, né? Exatamente. No passado, a captura intencional para consumo da carne, a coleta dos ovos, foram as ameaças mais comuns no planeta todo, não só aqui no Brasil. Hoje, a maior ameaça no mundo todo é a captura acidental na pesca. Os pescadores continuam pescando, não têm intenção de pegar tartaruga, mas a rede ela não é seletiva, ela pega tanto o peixe quanto outros animais. E acabam pegando tartarugas marinhas também, tartarugas marinhas, golfinhos, outros animais grandes vertebrados. A tartaruga, como ela respira por pulmões, quando ela fica enroscada na rede de pesca, ela tende a se bater mais, ela tenta se soltar da rede, consome mais energia, precisa de mais oxigênio e acaba se afogando. As tartarugas marinhas apresentam um ciclo de vida complexo e utilizam diferentes ambientes ao longo da vida, o que implica em mudança de hábitos. Embora sejam marinhas, elas utilizam o ambiente terrestre, mais precisamente a praia, para desova e garantem assim o local adequado à incubação dos ovos e o nascimento dos filhotes. As tartarugas marinhas são fiéis ao território em que nasceram. Sendo assim, onde quer que elas estejam, na hora de desovar, elas atravessam o oceano até chegar à região onde nasceram e só então botar os ovos. Cada fêmea faz 4 ou 5 ninhos em uma temporada e em cada ninho ela põe em média 120 ovos. Mas a estimativa assusta. A cada 1000 filhotes, apenas 1 ou 2 chegam à vida adulta. Para que este ciclo de vida funcione da maneira adequada, alguns cuidados devem ser tomados. O Tamar tem uma preocupação muito grande com algumas praias de desova em que tem circulação de veículos. Tem trânsito de carros, passeio de bug, e isso compacta mesmo o solo, a areia, e dificulta a saída dos filhotes. Se os carros passarem em cima dos ninhos, eles dificultam, o filhote fica preso. Sai da casca do ovo, mas não consegue sair do ninho. E aí é uma preocupação, e tem todo um trabalho de sensibilizar a comunidade, da importância de não usar a praia como uma rodovia, evitar o trânsito dos veículos. Em alguns lugares é necessário, inclusive, além da sinalização, até uma questão de regulamentação mesmo do uso da praia, uma proibição em alguns lugares que são mais críticos. Outro ponto importante é saber que a maturação de uma tartaruga marinha é de 30 anos, ou seja, demora muito para uma geração de tartarugas se recompor. Por isso, o projeto Tamar alerta para a preservação das espécies. Na base de Ubatuba, há o Centro de Reabilitação, onde os veterinários cuidam das tartarugas que chegam doentes devido à pesca, maus cuidados ou ainda por comer o lixo que muitos jogam nos rios e nas praias e que automaticamente vão para os mares. Isso aqui é um painel que eu estou vendo com um pouco de lixo. O que é isso? Nós resolvemos deixar aqui algumas amostras para as pessoas terem uma ideia do que acontece com as tartarugas. Como nós já conversamos, a pesca é o que tem matado mais tartarugas aqui no Brasil. Mas a segunda causa muito séria de morte de tartarugas que a gente vê é a questão da ingestão do lixo.
Que são coisas que o ser humano joga no mar. Exatamente, e vai lá pro... e a tartaruga acaba consumindo. Esse plástico dentro do intestino, principalmente o plástico no estômago do intestino, ele pode obstruir o intestino e deixar a tartaruga ficar impossibilitada de se alimentar. Aí ela vai ficando fraquinha, fica flutuando, acaba não conseguindo se alimentar e acaba morrendo. Ou em alguns casos ela interfere no metabolismo da gordura, gera gases, ela fica flutuando, também vai causar o mesmo tipo de problema. As tartarugas que conseguem ser salvas pelos funcionários do Tamar são devolvidas ao mar assim que recebem alta. Os moradores conscientes acompanham e torcem. De maneira geral, as linhas de ação do Tamar no Brasil são a pesquisa científica, a educação ambiental e a inclusão social. Então a pesquisa ela busca entender quem são as tartarugas, busca entender quais as ameaças e como solucionar esses problemas. A sensibilização, a educação ambiental vai tentar motivar a população a entender o problema, entender esse problema, entender como apoiar e qual a mudança de comportamento que a comunidade tem que ter para proteger as tartarugas marinhas. E os programas de inclusão social, eles buscam melhorar a qualidade de vida das comunidades mais carentes, que às vezes precisam usar a tartaruga como recurso alimentar, não por uma opção, mas porque realmente passam necessidade. E aí a gente tenta criar alternativas de renda que melhorem a qualidade de vida dessas comunidades e eles possam viver de uma forma melhor, mais decente, mais adequada, sem precisar matar animais ameaçados de extinção para consumo. E você pode conhecer melhor esse projeto. O site é tamar.org.br. E no último bloco, uma casa totalmente sustentável. O NT Vale Especial volta já.